Olá, estamos ao vivo para mais uma live. Na verdade, uma live que eu queria fazer semana passada sobre a paraxá da semana passada, Mishpatim, leis, só que eu não tive tempo, então vou aproveitar o tempo que eu tenho agora e fazer uma live sobre esse assunto. Quem foi entrando aí vai dizendo de onde está ouvindo, se tem som, se está ouvindo tudo direitinho, se está boa a live, tá? Segundo. Então a gente vai fazer uma live sobre a Parashá Mishpatim, que da semana passada, aproveitando que a gente entrou no mês de Adar, né, o mês que vai ter Purim daqui a 2 semanas, como falam os sábios, Mishenich Adar, Marbim Besimcha, quando entra em Adar aumenta a felicidade, então está numa época que acrescenta a felicidade, né? Nós sábios falam que não tem felicidade a não ser o estudo da Torá também, então tem que acrescentar também Torá. E é uma época muito boa para o povo judeu esse mês de Adar, que vai ter Purim, e depois no mês seguinte, né, vai ter Pesach, então é uma época de felicidade, de alegria, de salvação. Então vamos tentar estudar alguma coisa. Agora o pessoal está entrando, vai falando da onde vocês são, né? Que cidade, cada pessoa que está ouvindo, e a gente vai ver então sobre a paraxá passada, que eu não tive tempo, né? Sobre Mishpatim, leis, voltando aqui. Então vamos começar. Começa a paraxá passada falando o seguinte: Velha Mishpatim Asher Tassim Lifnehem. E essas são as leis que eu botei perante vocês. Deus está falando para o povo judeu, então, que ele vai dar leis. Se a gente for ver todo o teor da paraxá, todas as leis que vão ser dadas, são no total 53 leis, sendo que essas 53 leis contemplam uma diversidade de temas sobre uma diversidade de assuntos e também de categorias. Como assim? Existem tanto leis entre o ser humano e o próximo, existem algumas leis entre o ser humano e Deus, tem algumas leis que são feitas só na terra de Israel, agrícolas, tem leis sociais. Então tem leis de tudo que é espécie aqui. Então tem um aglomerado de leis, né? E interessante que na paraxá antes de Mishpatim, que seria a paraxá de Itró, o povo judeu acabou de receber a Torá, ou seja, recebeu os 10 mandamentos, né? Ouviu os 10 mandamentos de Deus, famosos, os 10 mandamentos: eu sou seu Deus, não tem idolatria, não blasfemar o nome de Deus, né? Chamar Vezahor, guardar e lembrar o 7º dia, o Shabat, respeitar o pai e a mãe, não matar, não roubar, não fazer relações proibidas, não fazer falta de seu testemunho e não cobiçar. Então são os 10 mandamentos. E logo agora entra então a paraxá de Mishpatim. Então na paraxá passada o povo estava no momento de revelação máxima na humanidade de Deus, que Deus revelou para um povo inteiro, para milhões de pessoas ao mesmo tempo, que é a diferença, né, do judaísmo para todas as outras religiões. Que todas as outras religiões falam: não, Deus falou para o meu profeta, Deus falou para uma pessoa, e essa pessoa contou para a gente o que a gente tem que fazer. Deus falou para a pessoa: era para fazer isso, mas agora eu estou mudando para você, e fala para as pessoas agora que tem que alterar o que eu tinha dito antes. E o judaísmo acredita, a crença judaica é que não, que Deus se revelou para o povo inteiro. E nunca nenhuma outra cultura, religião, dogma, né, ousou dizer que Deus se revelou para um povo inteiro, somente o judaísmo. Então, aqui para Paraxá de Itró, então o povo inteiro ouve do próprio Deus os mandamentos, 10 mandamentos, momento máximo, né? Não matar, não roubar, acredita em Deus, não fazer idolatria. E agora chega na paraxá Mishpatim, são várias leis, começa a falar sobre leis em relação aos escravos, né? O que tem que fazer com o escravo, se libera o escravo, o que acontece. São leis extremamente, fala assim, estava agora num momento tão sublime, e agora está falando sobre leis tão cotidianas, sobre escravidão, depois começa a falar leis de tribunais, jurídicas, sobre relação com a terra. Então, assim começa a paraxá. Velha Mishpatim, e essas são as leis sociais, querendo dizer o seguinte, que quer dizer, e essas são as leis, mostrando assim, da mesma forma que as leis da paraxá passada, Itró, era sobre
Deus que estava dando para o povo de Israel, Deus que estava se revelando para a humanidade dando essas leis, a mesma coisa a Parashá, a porção semanal de Mishpatim. Deus está se revelando, que também todas as leis dadas na Torá são leis reveladas por Deus, dadas por Deus igualmente, ou seja, da mesma forma que Deus diz, eu sou o seu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, Deus também está dando, por exemplo, as leis sobre a escravidão, sobre como tratar um escravo, né? Como o escravo, os direitos do escravo, e também todas as outras leis que vêm nessa porção. Ou seja, tudo vem de Deus, não só os momentos sublimes que o povo, de um momento único da humanidade, recebeu Deus, também as leis que foram contadas depois através de Moisés também, escritas na Torá, também foram dadas por Deus. Então, por isso está escrito, e essas são as leis. Outra coisa interessante é que às vezes as pessoas se apegam muito a eventos maravilhosos, né? A pessoa vai num super evento, é alguma coisa que teve realmente muito sentido. Aqui no caso é o povo judeu em volta do Monte Sinai, tinha trovão, relâmpago, o som do shofar, né? E Deus falou para o povo inteiro, isso realmente toca na alma de todo mundo, mas no dia a dia, como você vai se comportar com o próximo, nas leis sociais, no tribunal, no julgamento e por aí vai, não é tão fácil assim lembrar a divindade que existe em cada ato que a gente pode fazer. Ser uma pessoa correta, né? Fazer as coisas corretas, é muito difícil. É óbvio que quando Deus se revela, aí agora todo mundo é santo, né? Todo mundo fazer tudo que Deus mandou. Mas no dia a dia é muito mais difícil as coisas. No dia a dia, no meio do trabalho, no decorrer do dia, com a família, nos negócios e por aí vai, as questões são muito mais difíceis. E tem que lembrar que então não só em momentos específicos, quando a pessoa está, os judeus, por exemplo, está na sinagoga, ou em em datas muito especiais, aí eu lembro de Deus. Não, o ser humano tem que lembrar de Deus a todos os momentos na vida, em tudo que faz na vida. Por isso que essas leis vêm contemplar todos os aspectos da vida do ser humano. Né? Vem falar sobre leis de alimentação, sobre como se comportar no decorrer do dia, em rituais, em datas festivas, em relação com a terra, em relação com o próximo, como julgar, em relação ao julgamento, em relação às leis, em relação aos animais, em relação a memórias e crenças que a pessoa tem que ter. Ou seja, a vida toda ela é regrada por leis divinas, porque é a forma que Deus quer dar aqui ao povo de Israel a forma e a conduta de viver. A gente sabe que essas leis foram dadas para o povo de Israel, ou seja, para os judeus, que são 613 leis, e para Bnei Noach, quem não é judeu e não recebeu a Torá, que aqui é o caso, a gente falou do recebemos da Torá, tem 7 leis principais, né? Mas elas se ramificam em muitas outras, né? E toda pessoa que não é judeu e quer receber alguma lei das 613 sobre ele, se ele já cumpre o básico, ele também tem esse direito, né? Se ele quer receber, para se aproximar de Deus, para receber recompensa. E todo não judeu que quer se converter ao judaísmo também tem esse direito de poder se converter ao judaísmo. O judaísmo é democrático. Quem quiser se converter, se converte. Não que é fácil, né? Não que é um processo feito de um dia para o outro. Não é apertar um botão na internet nem pagar um cheque. Não é isso. Exige esforço, dedicação. Eu não sei os detalhes práticos de como se converter. Não é o objetivo do meu canal, né? Mas também é possível. Então, dado isso, essa é a conexão entre recebendo a Torá e essa série de leis práticas, para mostrar que tudo é a Torá, tudo foi dado por Deus. Interessante que depois está escrito, e essas são as leis que eu botei perante vocês. O que quer dizer que eu botei perante vocês? E assim o Rashi, o maior comentarista, né, o comentarista mais famoso da Torá, ele vai dizer o seguinte, que assim falou Deus para Moisés: não pense em dizer e repetir cada lei, né, uma ou duas ou três vezes e achar que já é o suficiente. Já vou explicar melhor. Ou seja, ele vai dizer o seguinte: não acha que quando a pessoa vai estudar as leis divinas, que é o suficiente estudar uma, duas, três vezes e falar, já estudei, eu já sei, né? A pessoa vai ler a Torá e falar, estudei, já está sabido, já sei. Saber o que Deus quer de você,
li aqui 1, 2 vezes, o rabino me falou numa aula aí online, numa live, a lei, então agora eu já estou sabendo, já sei me portar. Fala, não pense que é isso. E sim deve ser repetida e reestudada várias e várias vezes com constância. Tem que sempre estar recebendo, tem que estar sempre reestudando, ao ponto de cada palavra, de cada lei estar na ponta da língua. Está organizada na sua fala. A ponto, se alguém te pergunta, você sabe responder sem pensar. Sem precisar, calma aí, deixa eu lembrar mesmo, deixa eu ver no livro, deixa eu só conferir. Não, a pessoa tem que estudar até estar organizada. Aqui o exemplo é igual o Shulchan Aruch, ou seja, é igual uma refeição posta. Quando você quer comer, não basta só fazer o cardápio, né? Não basta só ter a receita. Também tem que ir no supermercado, você também tem que ver cada ingrediente, tem que comprar o ingrediente. Não basta só comprar o ingrediente e trazer até em casa. Tem que preparar, cozinhar. Não basta cozinhar. Tem que também botar a mesa, servir a mesa. Então fala que as leis têm que estar na boca da pessoa, que está pronta, organizada na mente, na boca da pessoa, e saber cada lei de cada situação da vida, igual uma refeição posta sobre a mesa. A ponto que se a pessoa quer comer, é só estender a mão e pegar e comer. Não é, eu quero comer, calma aí, eu tenho que agora ver a receita, comprar, fazer a comida, preparar e trazer para a mesa, aí eu vou comer. Não. Assim não funciona na vida. Por que não funciona assim na vida? Porque existe uma questão que o ser humano tem inclinações, tem tendências, tem dificuldades, tem hábitos, né? E sempre a cabeça do ser humano fica falando assim, quando ele tem algum interesse pessoal, fala, mas por que fazer isso como Deus quer, né? Vamos supor, o roubo, por exemplo, vamos falar o roubo. Roubo é um desejo que é natural do ser humano roubar. Todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer ter a cobiça, que seria o 10º mandamento, de não cobiçar o que é do próximo. Isso está dentro de todo ser humano, é normal o ser humano. Isso deve ser controlado e não deve ser praticado. Todo mundo tem proveito do roubo. Vou pegar, agora é meu, não tinha e agora é meu. Todo mundo tem proveito disso. Ou então questão sexual, relacionamentos ilícitos, proibidos, promiscuidades. Todo mundo tem prazer nisso, né? Algo prazeroso, que a pessoa deseja, que o cérebro fica tentando trazer imaginações e pensamentos sobre como fazer isso, que é algo erradíssimo. Então, o ser humano, quando ele tem dúvida do que fazer, ele não sabe direito o que Deus quer dele, o cérebro começa a trabalhar. E aí é muito fácil que na prática a pessoa vai se convencer a fazer o que não é o que Deus quer, né? Porque a pessoa está na dúvida. Quando a dúvida, existe espaço para a pessoa achar que tem certeza das coisas. E essa certeza deles não é exatamente o correto. Agora, quando tem clareza, quando as pessoas têm extrema clareza do que elas precisam fazer a cada momento, em cada situação, não tem dúvida, então a pessoa pode agir de forma correta, de bate-pronto. Assim que acontece, faz o que é certo. E aí ele não dá tempo para acabar se auto-sabotando com o tempo. E assim é muito normal, então. As pessoas, geralmente, elas têm uma ideia que isso é o certo a ser feito. Mas não estudou 100%. E ele tem essa ideia disso até ser feito, até acontecer com ele. Porque quando acontecer com ele, na prática, aí já não é tão certo. Ele fala, não, é que nesse caso aqui é diferente, que no meu caso é um contexto à parte, é uma exceção, que talvez possa, né? Não, é que talvez eu estava errado, eu não estudei direito. Tem quem diga, né? Vai começar a pensar, no final das contas, a pessoa acaba fazendo o que ela quer, e não o que Deus quer. Então, sempre que não tem extrema clareza, a pessoa faz o que ela quer e não o que Deus quer. A única forma da pessoa se garantir de fazer o que Deus quer é se antes de acontecer pessoalmente com ela a ocasião que ela precisa decidir o que fazer, ou seja, antes daquilo acontecer com ela, ela já tiver definida para ela o que tem que ser feito nessa situação. Então eu sei que idolatria é errado. Então se eu chegar em algum momento da vida que tiver uma situação, faz idolatria ou não, e não sei qual a circunstância, eu sei, é errado, e pronto, eu já sei o que fazer. Mas saber que idolatria é errado é pouco. Porque o que é idolatria? Em que contexto? Quais são todos os contextos que se aplica a idolatria, o que não se aplica a idolatria? O que não é idolatria, o que é idolatria? Então todos os conceitos grandes, idolatria, têm que ser desmembrados em leis práticas para todos os momentos da vida, em todas as situações.
E é isso que um ser humano, uma pessoa, precisa ficar sempre fazendo na mente. Em cada situação da vida, com cada variante, o que eu deveria fazer, o que Deus queria que eu fizesse. Para quando chegar nessa situação específica, saber o que fazer. Sem pensar muito nos ganhos pessoais ou nas outras possibilidades. Sabe? Eu sei que é isso que Deus quer, então é isso que eu vou fazer. Por isso que Deus falou, essas são as leis que eu botei perante vocês. As leis têm que estar visualizadas perante a gente, aos nossos olhos, como palavras organizadas na nossa boca, como uma mesa posta. Que é só pegar e comer, que é só ir lá e fazer o que Deus quer. Para nunca deixar esse momento de dúvida, né, na nossa vida. Que essa dúvida é a raiz para o erro, né? Igual é o pecado de Adão, né? Adão e Eva comeram o fruto, mas quando que comeram o fruto? Quando entrou a dúvida. Mas será mesmo que Deus quis isso? Né? Será mesmo que Deus quis isso de mim? Ele pediu isso? Será mesmo que a cobra botou a dúvida? Entrou a dúvida? É um passo para o pecado, né? Essa aula vai ser gravada? Sim, vai ser gravada sim. Então, a gente pode ver isso, como fala lá em Gênesis, né? Do pecado, o primeiro pecado, do fruto proibido, que não foi uma maçã, né? O fruto proibido não foi uma maçã. Primeiro, a Eva, ela viu que a fruta era desejável aos seus olhos. Então, rolou uma tentação, um desejo aos olhos, uma cobiça. Quando ela olhou essa cobiça, falou, então, interessante comer a fruta. Porque antes eu achei que era proibido, então não era interessante. Agora que eu vi, é interessante. E agora que é interessante, será que eu ouvi certo? Aí entra a dúvida. Ela falou, não, talvez eu ouvi errado. Aí comeu. E aí pecou. Aí fez o que não foi agradável aos olhos de Deus, né? O que Deus não pediu. Fez o errado. E assim é a vida do ser humano. O ser humano sempre tem várias certezas, até acontecer com ele. Quando acontece com ele, essas certezas viram dúvidas. E as dúvidas acabam caindo, tendendo para o lado do erro, né? Do que é proibido. Então as pessoas sempre têm que ter as leis bem claras e as leis detalhadas sobre as questões práticas da vida cotidianas. E não só as leis grandiosas. Eu acredito em Deus. Tá bom, mas como se aplica acreditar em Deus a cada momento da sua vida? Em termos específicos e práticos. Eu não faço idolatria, mas como isso né? Eu sou Bnei Noah. Tudo bem, você é Bnei Noah. Como você é Bnei Noah? Quais são as leis do Bnei Noah? Qual é cada lei? Como isso se dá na sua vida em questões claras, específicas, passo a passo, né? Didaticamente falando. Tá claro isso? Ou precisa ainda de estudo? Então esse é o desafio do ser humano. Vou contextualizar com uma história muito interessante. Já faz agora vários anos, deixa eu tentar lembrar. Foi em 2008, 2009, se eu não me engano, 2008 ou 2009, que teve guerra de Israel com Gaza. Tá? Agora não estou lembrando exatamente a guerra, mas ficou muito famoso em Israel o caso, não sei se vocês já ouviram, podem procurar, de Roy Klein. Já ouviram falar em Roy Klein? É o nome da pessoa, Roy Klein, na verdade. Que era um comandante de uma tropa do exército israelense que estava no meio da guerra e ele estava num lugar meio fechado, assim, com toda a sua tropa. E ele era o comandante, o responsável por essa tropa. Acontece que os inimigos eles tacaram uma granada no meio do ambiente que estava a tropa inteira. E não tinha tempo para fugir. Então todo mundo ia morrer naquele exato momento. E o tempo da granada cair no chão até explodir, sei lá, são 2 segundos, talvez 3 segundos. Não sou perito, né? Mas deve ser alguma coisa assim, entre 2 e 3 segundos, alguma coisa assim. E naquele momento, o Roy Klein, que era o comandante da tropa, ele teve que tomar uma atitude de estalo, né? No mesmo momento. O que eu faço? Porque eu sou o comandante, eu sou responsável pela minha tropa toda. E minha tropa toda vai morrer, e eu sou responsável por ele, eu vou falhar na minha missão. E ele, então, em segundos, ele escolhe se jogar em cima da granada, né? Então, ele se joga na granada de forma que ele tentou pegar todo o contato com a granada, né? E a granada, óbvio, explodiu e ele faleceu.
mas só ele faleceu, ele salvou toda a tropa dele, né? E é interessante que enquanto ele estacou na granada, ele deu tempo dele falar o Shema Israel, Hashem Eloheinu Hashem Echad. Ele falou tipo, o lema judaico, né? Ainda deu tempo de falar essa frase. E ele ainda fez mais uma coisa que eu não quero aqui detalhar, que é uma lei judaica. Ele ainda falou no rádio, falando assim, eu morri, que é uma questão em relação à esposa dele, que ele pensou. Porque como ele ia morrer por uma granada, talvez nunca mais iam achar o corpo dele. Se a operação desse errado, ninguém ia saber se ele morreu ou não. Ele ia ficar desaparecido. E pela lei judaica, uma mulher casada, e se o marido desapareceu, ela não pode casar de novo, porque pode ser que o marido está vivo. Então, a não ser que tenha uma testemunha clara que viu que o marido faleceu. E aí, então, ele ainda fala por rádio, o Roy Klein morreu para liberar a esposa, depois da morte dele, para poder casar de novo e formar uma família. Isso tudo ele fez em 2 segundos. Ele escolheu dar vida, se tacar na granada, falar o Shema Israel e pensou na esposa, em como ela vai ter uma vida boa se ninguém achar ele durante a operação. Coisa para poucos. Realmente foi um acontecimento que saiu nos jornais, Israel, todo mundo ficou muito sensível e falou, olha também a santificação que ele fez, né? Como a prontidão que ele teve em relação à tropa dele, que ele salvou toda a tropa. Contada essa história, um dia uns amigos meus, né, viajaram para Israel e eles tiveram uma palestra com a mãe do Roy Klein, desse comandante do exército de Israel. E a pergunta que fizeram para ela foi essa, falou assim, olha, é óbvio que ele é magnífico, que nível de ser humano é esse, de fazer tudo isso em tão pouco tempo, de dar a própria vida e tomar essa decisão. Mas a pergunta é como ele pensou nisso tudo em tão pouco tempo? Né? Como alguém consegue tomar essa decisão em tão pouco tempo? E a resposta da mãe dele foi o seguinte, olha, meu filho tinha muita responsabilidade pelo que ele fazia. Ele se preocupava muito com as pessoas, que ele era o comandante da tropa dele, muito. E eu tenho certeza que ele já tinha pensado nessa situação muito antes. Quando ele foi convocado para a guerra, eu tenho certeza que ele já tinha pensado todas as situações que ele ia passar, que poderiam acontecer com ele na guerra. E com certeza ele já tinha definido o que fazer para cada situação dessas. Então, na verdade, quando aconteceu essa questão da granada, ele já tinha pensado nessa situação e ele somente aplicou aquilo que ele já tinha definido. E aí ele conseguiu fazer um ato extremamente heróico, em tão pouco tempo, porque já estava organizado na mente dele. Então, foi isso que a mãe deles, do Roy Klein, respondeu para o meu amigo. Então, a mesma coisa é isso que a Torá está querendo dizer assim, que as leis divinas não basta só estudar, não basta só saber. Não só as leis divinas grandes, os lemas, né, o que sai assim grifado, mas as leis básicas do dia a dia, cada detalhe, sobre cada coisa que acontece na sua vida, não basta só saber. Tem que estar organizado o que é certo e o que é errado na mente, em detalhes. Tem que estar decidido, quando cada detalhe acontece na sua vida, como você se portaria. O que Deus gostaria que você fizesse naquela situação. E quando chegasse nessa situação, você já sabe o que fazer de prontidão. E aí, se você faz de prontidão, é muito mais fácil do que se você parar para pensar, né, que agora já está no meio do assunto, e aí você já tem ganhos e perdas, e já está pensando, mas será que vale a pena fazer o que Deus quer nessa situação específica? Então, essa é a mensagem aqui da Parashá Mishpatim, das leis. Que as leis sociais, as leis de reger uma sociedade, são muito importantes, tanto quanto os 10 mandamentos. E tudo dá para fazer como uma lei divina. Deus não quer só que a gente acredite em Deus e não faça idolatria, não faça imoralidade. Mas também Deus quer que a gente trate com respeito, com moral, com honestidade, né? Com o próximo, que constitua uma sociedade justa. E minha filha acordou. Então, que a gente tenha uma sociedade justa, moral, voltou a dormir, e muito bem definida, e em que todos os aspectos da nossa sociedade
a gente consiga pensar de antemão o que Deus queria que eu fizesse, né? E não se basear no quando acontecer a situação, o que eu vou pensar, o que eu vou querer, o que a mídia vai falar, o que os meus amigos vão pensar, o que a sociedade está falando. E sem já ter bem claro o que Deus quer, porque o que importa é o que Deus quer. Deus quer que a gente se porte de forma correta, honesta, fazendo bem para o próximo, para si mesmo, para a família, para os próximos, né? Para toda a sociedade, para o mundo inteiro, né? E assim melhora o mundo, assim se santifica o mundo. Então essa é a maior lição da Parashá de Mishpatim. Uma última coisa antes de acabar é essa questão também, que mesmo as leis mais básicas, como por exemplo não matar, não roubar, que são até dos 10 mandamentos, são leis aparentemente básicas que todo mundo fala, qualquer pessoa com intelecto sabe disso. Para que Deus precisou se revelar no mundo para dizer coisas óbvias para o ser humano que todo mundo sabe, que não pode matar, que não pode roubar? Todo mundo sabe disso. Deus não precisava se revelar. E a gente sabe que é um princípio que se Deus se revelou e entregou alguma coisa é porque não é óbvio. Porque senão Deus não precisava se revelar para falar, se eu consigo entender. Então essa pergunta, para que Deus precisou se revelar para falar coisas óbvias? E a resposta é que não é óbvio. Não é óbvio. Quando a gente vai pensar como título, não matarás, todo mundo concorda que não tem que matar. Mas quando a gente vai entrar nos detalhes práticos, os detalhes do dia a dia, Shalom, Gilberto, nos dia a dia sobre não matar, gera muitas dúvidas. Por exemplo, numa guerra, também não pode matar o inimigo? Se alguém estiver te perseguindo, você não pode se proteger? Né? Questão de porte de armas, por exemplo. E matar animais, pode? E eutanásia, se a pessoa não tem chance de se curar, né? Coisas do tipo, suicídio, aborto. E por aí tem várias e várias e várias, se a gente for, né, desmiuçando, várias e várias perguntas muito, muito interessantes. Sei lá, a pessoa está num carro e está sem freio e ela não tem como parar e na frente dela tem 10 pessoas. Se ela continuar reta, sabe que vai pegar 10 pessoas. Só que ela pode virar para a direita. Só que para virar para a direita, ela sabe que tem uma pessoa. Então ela vira para a direita e vai pegar uma pessoa, ou ela não faz nada e vai nas 10? Sei lá, uma pergunta bobinha aqui, mas prática, talvez. Que também tem a ver com não matar. O que se faz? E assim tem 1 milhão de perguntas que pode ficar só pensando, né? O pessoal que está fazendo carro autônomo, que tem que já fazer o algoritmo dos carros autônomos, tem que pensar nessas perguntas, já tem que programar o carro para o carro tomar a decisão em cada situação mais extrema possível. O que o carro faz? Ele toma a decisão, se não dá tempo de frear, o que ele faz? Ele continua, ele vira, né? Então são questões muito complicadas. E se a gente perguntar para 10 pessoas essas questões, vão ter 10 opiniões diferentes. Então a gente vê que mesmo não matar não é algo que o ser humano sozinho conseguiria entender. Tanto que cada pessoa até estudado, discute sobre essa situação. Cada um, ou pena de morte, outro exemplo, né, de não matar. A pessoa tem que ser punida pelos seus atos e responsabilizada por isso, ou são vítimas da sociedade? É outra discussão grande que existe. Tudo isso está em volta de não matar, por exemplo, ou não roubar. Então a gente vai ver que mesmo as leis óbvias não são nada óbvias. Que pelo ser humano, ninguém pode chegar e falar assim, é isso, esse é o certo. Aborto é matar, aborto não é matar. Como o ser humano não sabe disso? Por isso, então, Deus teve que se revelar e deu não matar. E dentro de não matar, tem todas as leis práticas para cada circunstância. O que é não matar e o que é não matar e o que não é não matar. Deus disse, e assim roubar, e assim imoralidades, e assim tudo que acontece na vida. Então aqui a mesma coisa assim, então ele é Mishpatim, essas são as leis, mesmo que são leis sociais, que aparentemente o ser humano podia se organizar como sociedade, a Torá vem dizer não. Da mesma forma que foi dada no Monte Sinai por revelação divina, saiba que também as leis mais óbvias e práticas da sociedade também são divinas. E voltando, terminando assim, lembrar da história do rei Salomão.
Shlomo Amelech, que é o homem mais inteligente de todos os homens, que foi o homem mais inteligente de todos os homens, isso é verdade? Não, porque tem um homem mais inteligente que o rei Salomão, que foi Moisés, né? Moshe foi mais inteligente que o rei Salomão, mas tirando o Moshe, o Salomão foi o segundo homem mais inteligente que já existiu. E ele fala em Provérbios que ele achava que entendeu o motivo de cada preceito. Ele falou, eu entendi todos os preceitos, todos os motivos do preceito, eu consegui entender o porquê Deus dos 613 preceitos. Até que eu cheguei na vaca vermelha, no preceito da vaca vermelha, que agora não vê o caso qual é esse preceito, e eu não alcancei, né? E eu descobri que eu não sei. E a princípio a pessoa que lê essa passagem entende o seguinte, que mesmo o rei Salomão teve um preceito que ele não entendeu, para mostrar a origem divina, que a vaca vermelha o rei Salomão não entendeu. Ou seja, que nem o homem mais inteligente de todos os homens consegue entender tudo que Deus deu, porque o que Deus deu é muito além da capacidade humana. Porém, aqui tem um significado o significado verdadeiro que ele quer dizer é mais profundo ainda. É que o rei Salomão achou que ele entendeu todos os preceitos. E quando ele chegou na vaca vermelha, ele descobriu que tem um preceito que ele não entendeu, até o final, que é a vaca vermelha. E aí, quando ele entendeu que ele não entendeu a vaca vermelha, ele reparou retroativamente que, na verdade, ele nunca entendeu nenhum preceito da Torá com toda a profundidade. Ou seja, não é que o rei Salomão, só não entendeu a vaca vermelha. É que quando ele descobriu que ele não entendeu a vaca vermelha, ele descobriu que ele nunca entendeu nenhum preceito de verdade da Torá. Porque todos os preceitos da Torá têm a origem divina. E se a origem divina, por premissa, já é maior do que o alcance intelectual do ser humano. E mesmo não matar, mesmo não roubar, mesmo os preceitos mais óbvios, mesmo que o ser humano fale isso é óbvio, e eu sei, se você for entrar bem, você vai ver que tem muita coisa que não é óbvia. E Deus sim precisou se revelar para dizer para a gente. Porque pela inteligência, sabedoria divina, quando ele foi criar o mundo, faz todo sentido ter esses preceitos para se conectar com o infinito, para se conectar com Deus e retificar e consertar o mundo inteiro. E tem aspectos que a gente já entende e tem outros que tem aspectos que a gente não entende. Tem coisas que a gente entende mais, tem coisas que a gente entende menos. Mas nenhuma a gente entende 100%. Então assim, vai dizer mesmo o recebimento da Torá dos 10 preceitos foi por Deus, né? Também todas as leis sociais que regem a humanidade são bases de qualquer constituição hoje em dia, de basicamente todos os países, pelo menos ocidentais e orientais, baseados, né, dos árabes, vem em algum aspecto da Torá, né? E que é a base, talvez, de todas as civilizações do mundo, constituições do mundo, veio em algum aspecto da Torá, óbvio que muito deturpado ao decorrer da época, mas a gente vê que a base de tudo é uma base divina, uma revelação divina, e não é algo lógico, somente lógico, né? É além da lógica, no sentido que é lógico, e tem uma questão que a gente nem entende com a lógica, porque é muito mais lógico do que a nossa lógica permite, é uma lógica divina, e é uma revelação divina. Então, assim, a Torá toda é uma revelação divina para o ser humano. E através da revelação divina, a gente se conecta com o divino, a gente se conecta com o Criador, né? Porque a gente segue os passos do Criador, e assim, então, a gente se compara, se conecta com o Criador, se conecta com Deus. Então, esse foi um pouco da Parashá Mishpatim, da semana passada, né? Estou atrasado. E quem sabe, então, eu tenho tempo a semana e a gente fala da Parashá Trumá. Se vocês pedirem aí nos comentários, darem like, compartilharem, né? A gente faça mais lives aí como essa. Se vocês gostaram desse modelo da Parashá, comentem, né? Comentem também depois que eu botar no IGTV, porque aí não pego os comentários que vocês fizeram aqui. Então deem like lá também, compartilhem com os amigos para a gente também conseguir chegar, alcançar mais pessoas, né? Que é o algoritmo do Instagram, e eu vou botar também no YouTube. Do YouTube, vejam que esse assunto é relevante, tem pessoas interessadas, para ele poder distribuir para mais pessoas. E é isso, todos tenham uma boa semana. Shavua Tov.